Muito bom ver você nessa noite. E hoje à noite nós temos um programa aqui, a Nova Igreja Batista, através do Ministério de Fantoches. Tem uma apresentação muito especial, O Segredo do Egito. Espero que você aproveite, curta esse trabalho árduo da nossa equipe de fantoches, que não somente prepararam o programa, mas todos os fantoches que você vai ver aqui foram fabricados aqui, como todas as trilhas sonoras, tudo fabricação do Fantoches, Ministério de Fantoches da Nova Igreja Batista. Para você apreciar ao máximo, tá? Tem parte do programa que é feito em luz negra. Por favor, nessa parte não tire foto, tá? Não tire foto, porque além de não sair, você atrapalha, tá? E de repente um fantoche pega a sua máquina e não devolve, e como é que você vai processar um fantoche, né? Então, sem mais, com vocês, O Segredo do Egito, com o Fantoches da Nova Igreja Batista. José, um dos filhos mais novos de Jacó. Ainda jovem, ajudava sua família nas tarefas de casa. Ele pastoreava as ovelhas e era muito estimado pelo seu pai. José, meu filho, veja só o que eu tenho aqui. Pai, que túnica linda! Eu nunca vi uma túnica igual a essa. Isso mesmo, José. Essa é a túnica mais linda do mundo. E sabe a quem eu vou presenteá-la? Pra mim? Mas meu pai... Pare de ficar surpreso. Vamos logo experimentá-la para ver se ela ficou bem em você. Jacó estava avançado em idade e sua amada esposa, Raquel, já havia falecido e deixado como recordação José, a quem ele apegou-se profundamente. Que maravilha, José! Ela ficou perfeita. Realmente, meu pai, ela ficou magnífica. Mas, pai, eu também gostaria de contar uma coisa para todos vocês. Sim, meu filho, pode falar. Ontem à noite eu tive um sonho. Escutem isso. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo.
De repente, o meu feixe ficou em pé. Os feixes de vocês ficaram em pé em volta do meu e curvaram-se diante dele. Isso quer dizer que reinará sobre nós? O que é isso? Você está delirando. Pai, vamos levar as ovelhas para pastarem. Não sabemos a hora que voltaremos. Só faltava essa agora. Esse sonhador. José, meu filho, agora que seus irmãos foram cuidar das ovelhas, eu vou descansar um pouco. Ah, José, antes que eu me esqueça, faça-me um favor. Sim, meu pai. O que desejas que eu faça? Vá atrás dos seus irmãos, aonde eles estão trabalhando, e verifique se tudo está bem. Oh, sim. Farei isso imediatamente. Alguns irmãos de José não estavam andando em bom comportamento. Por isso, Jacó pedia a José que os vigiasse e os mantivesse informado de tudo. José cumpria bem esse papel. Naquele dia, a pedido de seu pai, José saiu pelos campos à procura de seus irmãos. Vejam quem vem ali. Ora, se não é o nosso irmão sonhador. Que sonho será que ele teve desta vez? Escutem, tive uma ideia. Vamos aproveitar e matá-lo. Não, não cometam esse crime. Vamos apenas jogá-lo naquele poço. Rubens sugeriu isso para mais tarde levar José com segurança a Jacó. José, meu irmão, aproxime-se. Esperem, esperem! O que vocês estão fazendo? Parem com isso, meus irmãos! Parem com isso! Não! 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 Ei, Simeão! Rubem! Judá! O que vocês estão fazendo? Tirem-me daqui! Não me deixe aqui sozinho, por favor! Rubem! Judá! Enquanto José sofria, desprezado e sepultado naquele poço, os seus próprios irmãos se divertiam ao redor. Um dia, Jesus Cristo também foi desprezado e sofreu o pecado de cada um de nós. Ao redor do seu sofrimento havia gracejos e zombarias também. Naquele instante, uma caravana de ismaelita vinha de passagem rumo ao Egito. Eles transportavam mercadorias como mirra, bálsamos e muitas outras especiarias para negociar naquela terra. Ouçam, meus irmãos, o que vamos ganhar matando nosso irmão José? Afinal de contas, ele é o sangue do nosso sangue. Ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo àquela caravana de ismaelitas que vem ali. Assim,
José foi vendido por 20 siclos de prata. Por essa quantia, ele sentiu o desprezo dos seus próprios irmãos. Como você se sentiria se fosse desprezado por sua própria família? Como eu gostaria de poder contar com irmãos, amigos pra poder conversar. Sou José, tão longe de casa estou. Fui vendido e levado para um lugar. Como meus irmãos puderam me desprezar? Mas um dia eu sei, vou tudo entender. Eu sei, tudo que eu passei tinha que ser assim. Foi a escolha de Deus, pois quando Ele presente está, tudo dá pra superar, força dá pra sentir. Agora entendi, era para ser assim. Como eu gostaria de poder contar com irmãos, amigos pra poder conversar. Sou José, tão longe de casa estou. Fui vendido e levado para um lugar. Como meus irmãos puderam me desprezar? Mas um dia eu sei, vou tudo entender. Eu sei, tudo que eu passei tinha que ser assim. Foi a escolha de Deus, pois quando Ele presente está, tudo dá pra superar, força dá pra sentir. Agora entendi, era para ser assim. Quando José foi levado ao Egito, foi vendido a Potifar, oficial do rei. Potifar sabia que Deus estava com José, por isso confiou a ele todos os seus bens. Como José era um jovem de boa aparência, a esposa de Potifar, dia após dia, tentava seduzi-lo. José, você não me acha atraente? Sabia que você também é um hebreu muito atraente? Vamos, garoto. Só um momento de prazer. Venha, deite-se comigo. Não, minha senhora. O meu senhor Potifar não se preocupa com coisa alguma desta casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém aqui está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer uma traição dessas e pecar contra o meu Deus? Isso não, por favor, minha senhora. Garoto bobo! Isso não vai ficar assim! Guardas! 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 Pronto! O que houve, senhora? Aquele hebreu tentou me agarrar à força, mas eu resisti e fiquei com a capa dele nas mãos. Vão e prendam-no! Quando Potifar soube do acontecido através das falsidades de sua mulher,
mandou encarcerar José. Mesmo assim, ainda que injustiçado, José continuava dando o seu melhor e servindo com muita fidelidade. E você? Tem servido a Deus e suas autoridades com fidelidade e amor? Mesmo se achando injustiçado? Jesus foi injustiçado por todos nós, mas ele continuou fiel até a morte. José, você tem sido um jovem honesto e de confiança. Gosto muito de você. De hoje em diante, você será, depois de mim, a autoridade máxima. Todas as chaves, os prisioneiros, todos estarão aos seus cuidados. Sim, meu senhor. Quem são eles? Eles são funcionários do Palácio Real. Eles cometeram um desacato ao rei. Vamos, vou encontrar um lugar para vocês. Os 2 prisioneiros eram, respectivamente, o padeiro e o copeiro do rei. Durante a noite, ambos tiveram um sonho cada um. Na manhã seguinte, estavam muito perturbados com o significado do mesmo. Por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo com vocês? Ontem tivemos um sonho cada um de nós, e não sabemos o que significa, nem quem os interpretem. Ora, por acaso não é Deus que dá a capacidade de interpretar os sonhos? Então vamos, diga-me o que sonharam. Sonhei que na minha frente havia um pé de uvas, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíram, apareceram as flores. E estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei em uma das mãos. Com a outra mão, eu exprimia as uvas no copo e entregava a ele. A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar libertá-lo. Você vai voltar ao trabalho e servirá ao rei como antes. Porém, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Fale ao rei ao meu respeito, ajudando-me a sair desta cadeia, pois não cometi nenhum crime para estar aqui. Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada que se serve ao rei. As aves sobrevoavam esse cesto e comiam dessas comidas. O seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos quer dizer 3 dias também. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo. Oba! Mas ele vai mandar cortar a sua cabeça e o seu corpo será pendurado em um poste de madeira. E as aves comerão a sua carne. Não! Isso não! 3 dias depois, aconteceu exatamente como José havia predito. Porém, o copeiro esqueceu-se de José completamente. Mais uma vez, Deus não se esqueceu de José, mas preparava algo que ele ainda não entendia. Passado 2 anos,
O faraó também teve um sonho. O rei teve um sonho, estranho sonho, que afligiu o seu coração. Sonhar é bom demais, se do sonho temos compreensão. Tem vez que o sonho nos parece real, é como algo que fosse acontecer. Às vezes vem de uma forma legal, mas outras vezes vem o medo trazer. O rei sonhou, quem vai lhe dizer que sonho é esse? Quem vai lhe responder? O rei sonhou, quem vai lhe dizer? Pois o sonho quer saber. O rei teve um sonho, estranho sonho, que afligiu seu coração. Sonhar é bom demais, se do sonho temos compreensão. Tem vez que o sonho nos parece real, é como algo que fosse acontecer. Às vezes vem de uma forma legal, mas outras vezes vem o medo trazer. O rei sonhou, quem vai lhe dizer que sonho é esse? Quem vai lhe responder? O rei sonhou, quem vai lhe dizer? Pois o sonho quer saber. Por causa desse sonho, o rei ficou muito perturbado. Então, ele convocou todos os adivinhos do reino para interpretar aquele estranho sonho, mas ninguém conseguiu. Com sua permissão, Majestade, permita-me que lhe fale algo muito importante. Sim, pode falar. Senhor, quando eu e o padeiro estávamos presos, conhecemos um jovem hebreu que interpretou os sonhos que eu e o padeiro tivemos. Tudo que ele interpretou aconteceu exatamente como ele falou. Ele disse que o padeiro seria enforcado e eu voltaria a servi-lo. Então vá atrás desse hebreu. Quero ele ainda hoje em minha presença. Majestade, o hebreu José está aqui. Mande-o entrar. Com licença, Majestade.
eis-me aqui. Disseram-me que poderia interpretar um sonho que tive. Aliás, 2 sonhos. É verdade? Isso não depende de mim. É Deus quem vai dar a resposta para o bem do rei, ó Senhor. Ouçam então. Sonhei que estava na beira do rio Nilo. De repente saíram 7 vacas bonitas e gordas e começaram a comer o capim na beira do rio. Saíram do rio outras 7 vacas. Mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, nunca vi no Egito vacas tão feias como essas. As vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. Depois de terem feito isto, nem dava para perceber, pois elas continuaram feias e magras como antes. Então eu acordei. Depois voltei a dormir e tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de milhos, boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. De repente, saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. Elas engoliram as 7 espigas boas e cheias. Nenhum de meus adivinhos foi capaz de interpretar esses sonhos. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Deus mostrou ao Senhor, ó Rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. A fome será tão terrível que ninguém lembrará do dia que houve muito alimento nesta terra. A repetição do sonho significa que Deus vai fazer isto muito em breve. Será bom, ó Rei, que o Senhor escolha um sábio e ponha para dirigir este país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolherem 1/5 de toda a colheita durante 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. O conselho de José agradou o rei e todos os seus oficiais. Chegaram à conclusão que não havia ninguém melhor para dirigir o país como José, um homem com o Espírito de Deus. José trabalhou 7 anos armazenando o suficiente para que o país sobrevivesse
aos anos de fome que estavam por vir. O rei deu toda a autoridade a ele sobre a terra do Egito. Só voz unindo uma multidão e vai plantar com fé e esperança o trigo com as suas mãos e com alegria então irão colher o alimento que juntos nos ensina a viver. Você precisa trabalhar com amor, você precisa se doar com prazer, buscando sempre sua força interior, mas sem esquecer. Você faz parte de um plano maior, onde todos dão o sangue, o suor. Chegou a hora de provar seu valor. Você precisa trabalhar com amor. O tempo faz uma criança aprender, e as lições que a vida traz ensinam a criança a crescer. Dia após dia o tempo irá mostrar essa criança um grande homem irá se tornar. Você precisa trabalhar com amor, você precisa se doar com prazer, buscando sempre sua força interior, mas sem esquecer. Você faz parte de um plano maior, onde todos dão o sangue, o suor. Chegou a hora de provar seu valor. Você precisa trabalhar com amor. Chegou a hora de provar seu valor. Você precisa trabalhar com amor. Quando chegaram os dias de fome, o Egito estava preparado graças à obediência aos conselhos de Deus dados por intermédio de José. Seguirmos os conselhos de Deus é a única saída que temos para sobrevivermos às dificuldades e à condenação que o mundo nos impõe. Por que vocês estão aí sentados? Levantem-se e partam para o Egito. Eu fiquei sabendo que lá tem bastante trigo armazenado. Se ficarem aí parados, vamos morrer de fome. Vão todos vocês e comprem alimento para que não morramos. Deixe somente comigo Benjamim, pois não quero que nada lhe aconteça de grave.
Senhor, os hebreus de Canaã estão esperando lá fora. Deixe-os entrar. Oh, não, são os meus irmãos. Alimento para todos pude vender. Dia de surpresa quando então pude ver. Eram meus irmãos, muita alegria e dor eu senti. Tudo que eu passei tinha que ser assim. Foi a escolha de Deus. Pois quando Ele presente está, tudo dá pra superar. Força dá pra sentir. Eu sei que tudo que eu passei tinha que ser assim. Foi a escolha de Deus. Pois quando Ele presente está, tudo dá pra superar. Força dá pra sentir. Agora entendi, era para ser assim. De onde vocês vêm? E o que querem aqui? Viemos da terra de Canaã para comprarmos comida. Vocês são espiões. Vieram sondar a nossa terra, aonde ela está desprotegida. Não, meu senhor. Teus servos vieram para comprar comida. Somos homens honestos e filhos do mesmo pai. Não somos espiões. São espiões, sim. Vocês vieram ver onde somos fracos. Senhor, estes teus servos aqui eram 12 irmãos. O mais novo está agora em Canaã com o nosso pai. O outro já morreu. Eu já disse, vocês são espiões. Terão que provar se realmente estão falando a verdade. Juro pelo nome do rei que vocês não sairão daqui até que me tragam o irmão mais novo de vocês. Mandem buscá-lo. Os outros ficarão aqui até que se comprove a verdade. Guardas, prendam todos esses. José manteve seus irmãos presos por 3 dias. Ao final de 3 dias, José refletiu sobre o assunto. Eu também sou um homem temente a Deus, mas se querem salvar as suas vidas, façam o seguinte: deixe um de seus irmãos preso aqui e vão. Levem comida também para a sua família. Se realmente vocês são homens honestos, tragam o seu irmão mais novo para que sejam comprovadas as suas palavras e não tenham que morrer. Eu não falei para vocês que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas por causa da sua morte. Eles discutiam na frente de José sem perceber que os compreendia, pois José falava com a ajuda de intérprete. Ouvindo o que eles falavam, José se afastou e pôs-se a chorar. Prendam esse homem. Guarda, vem até aqui. Encha de trigo as bagagens daqueles homens. Devolva toda a prata deles. Coloque-as em meio às suas bagagens, sem que eles percebam. Imediatamente, senhor. Durante a noite, no lugar onde pararam para descansar, um deles, ao abrir a bagagem, ficou aterrorizado. Ah, mas o que é isso? Ora, o que está havendo aqui? Devolveram a minha prata. Está tudo aqui.
aqui na minha bagagem. O que é isso que Deus fez conosco? Estamos perdidos. Ao chegar em Canaã, relataram tudo o que aconteceu a Jacó. Disseram que foram acusados de espiões pelo Senhor daquela terra, mas juraram ser homens honestos. Falaram ainda que Simeão havia ficado como refém e que só seria liberto se fosse levado como resgate Benjamim, o filho mais moço de Jacó. Agora vocês querem tirar o meu filho de mim? Já perdi José, agora Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Todos estão contra mim. Meu pai pode matar os meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Eu mesmo cuidarei dele. Benjamim não fará com vocês essa viagem. Seu irmão José está morto e este é o único filho que me resta de Raquel. Se algo de mal lhe acontecer na viagem, descerei à sepultura de tanta tristeza. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Então, rapazes, voltem ao Egito e comprem mais um pouco de comida para nós. O homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, iremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Por que vocês me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos nosso irmão? Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado pelo resto de minha vida. Como vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Assim, mesmo lamentando, Jacó concordou com seus filhos. Ele ainda mandou algumas riquezas de sua terra e pagamento dobrado por causa da prata que havia sido devolvida. Senhor, os hebreus de Canaã estão esperando lá fora. Traga-os até mim. Senhor, trouxemos o nosso irmão Benjamim, o mais novo dentre nós, como prometemos. Trouxemos também pagamento em dobro por conta da prata que nos foi devolvida. Levem estes homens até a minha casa. Os filhos de Jacó ficaram apavorados por terem sido levados à casa de José. Eles acharam que era por causa da prata que havia sido devolvida em suas bagagens, mas o administrador da casa de José os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, o Deus de seu pai e de vocês foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque eu recebi a prata como pagamento. E apresentou Simeão
a eles em liberdade. Como vocês estão passando? Como vai o pai de vocês? Ele ainda está vivo? Teu servo, nosso pai, vive e passa bem, Senhor. Esse é o irmão caçula de quem vocês me falaram? Deus lhe conceda graça, meu filho. José ficou muito emocionado com a presença de Benjamim. Ele mandou servir comida a todos, mas a porção servida a Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Mandou encher as bagagens de seus irmãos com todo o mantimento que pudessem carregar. E ordenou que colocasse a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois, pediu que fosse colocada a sua taça de prata na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que partiram, mandou os soldados atrás deles, acusando-os de terem roubado a sua taça de prata. O que foi isso que vocês fizeram? Por acaso vocês não sabem que um homem como eu tem o poder de adivinhar as coisas? O que diremos ao meu Senhor? O que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus revelou a culpa dos teus servos. Eu peço ao Senhor que deixe ficar como escravo no lugar do meu irmão. Não, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele com quem foi encontrado a minha taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Por favor, Senhor, permita-me dizer-te uma palavra, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora seja igual ao faraó. Meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tinha pai ou algum outro irmão, e nós respondemos: temos um pai idoso, cujo filho nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso contrário, o seu pai morreria. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto de minha vida. Por isso, eu te peço agora, por favor, deixa este teu servo aqui ficar como teu escravo no lugar do jovem. Permita que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Saiam todos! Saiam todos! Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Digam-me. Cheguem mais perto. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora,
Não se aflijam e nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Hoje, o mundo está condenado por causa do pecado. Sentimos a vida cada vez mais escassa. Todos caminhamos para a morte. Como José, Deus enviou seu filho à frente para preparar o caminho que nos livra da morte. Com um jeito muito especial, ele nos resgatou. Especial foi o seu grande amor, do seu perdão me fez merecedor. Foi tão difícil imaginar os meus pecados perdoar. Foi numa cruz que ele se entregou. Naquela cruz provou o seu amor. Naquela cruz assumiu a minha dor, mesmo sabendo que não sou merecedor. Como é possível imaginar alguém morrer em meu lugar? Foi numa cruz que ele se entregou. Naquela cruz ele me amou. Foi numa cruz que ele se entregou. Naquela cruz ele me amou. Foi numa cruz que ele se entregou. Naquela cruz ele me amou. A história de José tem muitas lições para aqueles que governam. Ali, pela sabedoria de Deus dada a José, o imposto não deve passar de 20%. Mesmo em época de crise, se uma nação vai ter uma economia forte. Essa história também é uma história verídica e é através da história de José que Deus forma
a nação de Israel e torna numa nação robusta, que 400 anos depois sai com toda a riqueza, pelo qual os hebreus, principalmente como escravos, trabalharam, construindo todo aquele patrimônio que José, pela sua sabedoria, adquiriu e comprou e tomou, saqueou a riqueza das outras nações que vieram buscar comida durante aqueles 7 anos. E Egito se tornou a nação mais poderosa e foi o primeiro império praticamente internacional. E através daquela riqueza, então, que 400 anos depois passaria para a mão dos judeus, Deus então os levou e formaram e os colocou naquele pedaço de chão aonde hoje estão. Mas essa história, além de ter muitos pontos interessantes na história, inclusive José, se encontra referências à vida de José em arqueologia, em alguns fatos de arqueologia. Ele é chamado o filho da lua, que é interessante porque naquele sonho de Gênesis, ele, ali onde as estrelas se encurvam a ele, tem as estrelas, 11 estrelas, o sol e a lua, filho da lua. Raquel era essa lua, a mãe de José. Mas, para hoje à noite, nós queríamos destacar 2 grandes lições. Primeiro, o Egito é considerado e é usado na Bíblia como um simbolismo do cativeiro do pecado. Muitos lugares os profetas se referem ao Egito, aquele lugar do cativeiro, do cárcere do pecado. Nós entramos nesse mundo com uma tendência ao pecado, e quanto mais vivemos, mais o pecado domina a nossa vida. E nós ficamos presos pelos vícios, pela culpa, pelo medo. E finalmente nós somos executados pela morte por causa dos nossos pecados. Mas Deus usa o exemplo de José para comparar também com Jesus, que vendo que o mundo estava passando por essa fome, foram e se tornaram cativos do Egito. E esse homem, José, que foi vendido por 20 peças de prata, simboliza o Jesus que mais tarde seria vendido por 30 peças de prata por um dos 12, por um daqueles que compartilhava a mesa, que compartilhava a vida consigo. E naquela passagem onde ele foi traído pelo Judas Iscariotes e vendido traído por 30 peças de prata, mas aquela morte que seguiu na cruz do Calvário, na verdade, é o simbolismo que nós vimos na história de José, que para os seus irmãos ele estava morto. E ali, quando estavam diante de José, sem reconhecê-lo como o José, reconhecendo apenas como o primeiro-ministro do Egito, disseram: nós temos um irmão, mas ele já morreu. E para o mundo, aqueles seus irmãos de Jesus, eles haviam enterrado Jesus, haviam matado Jesus. Mas a verdade é que Jesus não estava morto, ele morreu para poder pagar o nosso pecado, mas ressuscitou ao 3º dia, e a Bíblia diz que ele voltará em poder e glória no dia do Senhor. Ele voltará, porque este mundo é dele. E assim como José se tornou o homem mais poderoso da terra, e que foi o motivo de vida para até os seus irmãos que haviam o matado, assim Jesus também se tornou o segredo, a chave da vida eterna para aqueles que haviam matado também naquela cruz do Calvário. Jesus, então, enquanto alguns achavam que tinham matado, na verdade, a Bíblia diz, ele disse: vocês não estão me matando, eu estou dando a minha vida para o resgate de muitos. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, e hoje espera o dia da sua volta, quando ele tomará para si
todos aqueles que disseram sim para Ele, aqueles que escolheram ser parte da família dele, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. A primeira lição é essa, que a história de José nos exemplifica, é uma analogia, é uma sombra profética daquilo que Jesus faria por nós e que hoje já é história, Ele já fez por nós. E em Jesus nós podemos ter a salvação da nossa vida, podemos ter sobrevivência. Nós podemos ter sobrevivência quando aquele momento da morte nos cercar. Será apenas por um pouco de tempo e logo em seguida haverá vida para sempre. Jesus quer dar essa vida para você. Essa é a mensagem da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E Jesus quer que esse evangelho seja pregado mais e mais, quanto mais se aproxima do dia, o grande dia do Senhor, o dia da sua volta. Esse dia que se profetiza através do que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos acontecer cada dia no noticiário. Aquilo que está acontecendo no Irã, na Rússia, entre as nações, essas crises econômicas profetizadas na Bíblia, esse surto dos evangélicos dentro do Brasil, são coisas profetizadas nas Sagradas Escrituras para que o mundo saiba que o momento glorioso da volta de Jesus está muito próximo. E você pode, a Bíblia diz, ele diz, beije o filho. Salmo 2, beije o filho, faça paz com o filho antes da cadeia final, antes que sejas lançado para a cadeia. Hoje é isso que Jesus quer que aconteça com você. Jesus quer que você entregue a sua vida a Ele, aceitando o perdão dEle, que Ele comprou com a sua morte na cruz do Calvário. A vida dEle pagando o seu inferno para que você não precisasse, para que você não necessite pagar. Pois o salário do pecado é a morte eterna, e Jesus, sendo Deus infinito e eterno, pôde pagar de uma só vez a morte de todos os seres humanos, a todos quanto o recebessem. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de receberem a vida eterna. Jesus te oferece isso, mas sendo um Deus de amor, Ele não forçará ninguém a aceitar essa salvação. Tem que ser uma renúncia própria, tem que haver uma escolha, uma decisão individual de aceitar Jesus e a obra dEle, aceitando Ele como o Salvador da sua vida e o Senhor da sua vida. De quem Ele não for Senhor, Ele também não será Salvador. É uma rendição da sua vida, é uma entrega da sua vida para Ele. A Bíblia diz que no momento que você entende e deseja tomar essa decisão, você deve falar isso para Deus, que está no terceiro céu, nos altos céus e perto do coração daqueles que o buscam com toda sinceridade. Pois nele nós nos mexemos, Ele está em todos os lugares, como também no terceiro céu, porque Jesus, com a sua carne, com esse corpo humano, que Ele assumiu para se tornar o nosso Salvador, Ele está em um lugar, Ele hoje está no que o apóstolo Paulo chama o terceiro céu esperando. Mas por outro lado, Deus está em todo lugar, a Bíblia diz, porque Ele é infinito, e Ele não tem espaço, Ele é Espírito. E a Bíblia diz que então nele nós nos movemos, e Ele está no alto céu e perto do coração daqueles que dizem: eu quero Jesus em minha vida, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. A Bíblia nos afirma, no livro de Atos, como também no livro de Efésios, que quando nós entregamos nossa vida, quando nós decidimos que queremos Jesus, cremos no que Ele fez, cremos que a Bíblia é verdade, cremos que Ele nos amou, que Ele morreu e que a sua morte é o suficiente para pagar o nosso pecado. A Bíblia diz que então naquele momento você deve falar isso para Deus, numa oração sussurrada, numa oração falada, com as suas palavras. Você deve dizer para Deus: Deus, eu quero ser teu filho, eu quero que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida. Se você
tomar essa decisão e falar essas palavras com as suas palavras, com sinceridade. A Bíblia diz que naquele momento a terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo, entrará em você, se fundirá com o seu espírito e você se tornará um filho de Deus, uma nova criatura. Jesus disse: esses já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, porque são filhos da ressurreição, se referindo àqueles que receberiam a salvação dele, que entregariam suas vidas a ele, para ele ser Senhor. Aqueles que entregariam as suas vidas para o Espírito Santo dele ser o Senhor, o chefe, o guia de suas vidas. E hoje essa oportunidade se abre para você que nunca tomou essa decisão. Esse é o Evangelho de Jesus, pregado desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Segunda lição, para aqueles que já fizeram essa decisão. Muitos aqui já tomaram essa decisão, como eu tomei muitos anos atrás. E essa mensagem é uma mensagem especial para você persistir. Às vezes, na caminhada da vida, hoje eu estava olhando folhas do nosso curso de aconselhamento de pequenos, de líderes de pequenos grupos. Eu notei que um dos problemas que surgiu muitas e muitas vezes, é a questão da perseverança, da persistência, do desânimo. O desânimo nos ataca e há uma necessidade de nós perseverarmos. Hoje a segunda grande lição da história de José é para você. A Bíblia diz que por causa da fidelidade de José, porque ele não se deixou ser seduzido pela mulher de Potifar, porque ele foi fiel em tudo, mesmo nas condições mais precárias, quando a vida parecia ter dado uma afundada total. A cada momento, quando você vê a história de José, existe sempre no final da passagem uma frase que dizia assim: mas Deus o viu e viu que prosperava. Naquele momento que você está em espiral descendente, na verdade, naquele momento, aquele é um momento que Deus está trabalhando a sua vida. E Deus quer que você persevere na fidelidade. Mesmo naquele momento que ataca o desânimo, você que já entregou a sua vida a Jesus, Deus quer que você persista, porque vale a pena persistir. O exemplo da vida de José mostra o valor da persistência. Por causa da persistência de José, Israel se tornou uma nação. Israel primeiro foi salvo e segundo se tornou uma nação. Por causa da persistência de José, um dia Jesus veio para essa nação através de Israel. Por causa da persistência de José, você pode vir a Jesus. Veja só quanto vale a fidelidade e a perseverança de um só indivíduo. Você que já é filho de Deus, não se desanime. A Bíblia diz: ajeite os seus joelhos, conserte os seus joelhos, tá? Erga as suas mãos, alegre-te no Senhor, levante os teus olhos para o alto, e a tua força se renovará, porque vale a pena persistir, vale a pena ser fiel. Na hora daquela sedução que parece ser tão grande, na hora que pessoas acham você bobo por não ceder às tentações, às seduções que esse mundo nos oferece, lembre-se de José. Toda vez que você vê uma cruz, toda vez que você vê uma igreja que prega o Evangelho, lembre-se de José. Toda vez que você vê uma Bíblia, lembre-se de José. Foi pela persistência e fidelidade deste um homem que tudo isso chegou a nós. Hoje à noite, nós temos pessoas desses dois grupos. Pessoas que hoje à noite precisam entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez. Você já ouviu muito falar de Cristo, mas nunca entendeu até hoje à noite como
Jesus deu a sua vida para substituir você, para pagar a sua morte. Mas que há uma necessidade, a Bíblia ensina, de você entregar a sua vida a Ele, para Ele ser Senhor. A Bíblia usa várias comparações. Para Ele ser o seu pai, você será o filho, você vai obedecer. Para Ele ser o Senhor, você será o escravo, você vai obedecer. Para Ele ser o seu chefe, você ser o servo, Ele regerá a sua vida. Para Ele ser o rei e você o súdito, Ele será o Senhor da sua vida. Então, se você bem possivelmente como eu, nasceu e desde pequenininho já entendia pelo ensino da família, da igreja, que Jesus era Deus e que Ele veio para esse mundo, mas se nunca houve essa decisão, a Bíblia diz, se nunca houve essa decisão, você ainda não é filho de Deus. O Espírito Santo ainda não entrou em você. E hoje isso pode acontecer com aquela simples oração que eu falei. Diga para Deus: Deus, eu te quero em minha vida mais do que nada. Eu quero o teu perdão e eu te quero em minha vida. E hoje a salvação virá para você. O Espírito Santo entrará em você e você se tornará um filho de Deus. Fale isso para Deus agora mesmo, aí onde você está, no silêncio desse momento. Vou pedir que se aumentem as luzes do auditório. E nesse mesmo momento, você que já tomou a decisão anteriormente, mas que tem andado um pouco cansado, um pouco desanimado, lembre-se que vale a pena ser fiel. Hoje à noite a sua oração diante de Deus é uma de dizer: Deus, meus joelhos estavam fraquejando. Ontem eu fui dar uma passeada de bicicleta. Faziam anos que eu não andava de bicicleta. E eu andei uns 7 quilômetros. Eu cheguei em casa, a minha perna não conseguia mais sustentar meu peso. E talvez hoje, na sua caminhada com Deus, você parece os meus joelhos de ontem. A Bíblia diz: endireite os teus joelhos. Decida hoje que você vai continuar essa caminhada, porque vale a pena você ser fiel. A sua oração, enquanto o seu amigo convida Jesus para entrar em sua vida, a sua oração é uma oração de persistência, pedindo de Deus o socorro que vem do alto, levantando os seus olhos para aquele que te sustentará, para aquele que renovará as suas forças como jovens águias. Faça essa oração hoje ao Senhor. Pai querido, Tu conheces o coração de cada pessoa aqui presente, daqueles que hoje estão abrindo suas vidas dizendo: entre aqui, Senhor, venha viver em mim, venha ser meu rei, venha ser meu pai. Eu quero que Tu sejas meu Senhor. Senhor, Tu sabes, Tu estás vendo nesse momento, Senhor, as palavras, as decisões de cada um. Senhor, hoje Tu também vês aqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam para tropeçar, aqueles cujos joelhos estavam começando a fraquejar. E hoje, Senhor, nós te pedimos, Tu venhas fortalecer essa caminhada, que voltem a correr, que voltem a andar bem, que voltem a dizer não para as seduções do mundo, entendendo que vale sim a pena ser fiel. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Se hoje você tomou a decisão de aceitar Jesus, eu gostaria que você levantasse sua mão. E alguém perto de você tem uma fichinha que eu gostaria que você colocasse seu nome, escrevesse seu nome, seu telefone ou seu e-mail e anotasse ali: eu aceitei Jesus hoje. Se hoje você fez uma oração de voltar a persistir e andar com Deus como anteriormente, de não desanimar, anote o seu nome, coloque o seu telefone, coloque ali: eu quero, tem ali uma para você assinalar, eu quero dedicar de novo a minha vida a Deus, eu quero voltar a andar. Independente de qual for a sua decisão, se você fizer isso, essa semana alguém vai ligar para você só para dar uma palavra de encorajamento. E se é nova vida que hoje você recebeu, esse perdão do Senhor, eu gostaria de oferecer a você grátis
grátis, um cursinho de 10 semanas chamado Um com Deus, onde você anda, você aprende a conversar com Deus, a sentir a presença dEle em sua vida, a tomar decisões, a estudar essa palavra e entender por si mesmo. Essa palavra é uma coisa maravilhosa, independente da sua religião, tá? Você faz o curso e volta para a sua igreja. Se você não tiver igreja, claro, você é sempre bem-vindo aqui. Mas é uma forma de ajudar você a ter esse relacionamento que Deus quer com você. Nesse momento, se você tomou uma decisão, qualquer uma das duas decisões, levante a sua mão e alguém vai colocar uma fichinha rapidamente na sua mão. Você só preenche, depois você dá para alguém com a camisa amarela na sua saída, tá? Tem alguém que aceitou a Cristo ou hoje dedicou de novo a sua vida a persistir e ser fiel? Levante bem alto a sua mão e alguém vai dar para você uma fichinha e depois você anota o seu nome e antes de sair dê para um dos nossos anfitriões que veste uma camisa cor de laranja. Levante bem alto. Tem alguém desse lado? Levante bem alto. Não tenha vergonha. Isso aqui é a melhor coisa que você faz na vida, né? Enquanto esperamos por só mais um momento, levante a sua mão. Anote o seu nome, o seu telefone, para nós orarmos por você, para que realmente essa sua vida com Cristo seja uma vida maravilhosa. Pai querido, Tu vês cada um aqui, Tu vês aqueles que hoje tomaram as suas decisões, abençoe-os, guarde-os. Aos outros, Senhor, que já tomaram essas decisões, Pai, aos outros que ainda não se sentiram tocados, Senhor, abençoe-os, guarde, proteja seus corações, proteja suas vidas, nos proteja hoje à noite, nos leve de volta aos nossos lares, nos dê uma boa noite de descanso e uma semana maravilhosa, Senhor, uma semana onde nossos pensamentos voltam de quando em quando ao Teu amor, à Tua bondade, aos Teus muitos presentes e à Tua muita graça em nossas vidas. Senhor Pai, nós Te agradecemos pelo amor que nos deste, o amor diário de nos suprir, o oxigênio, a água, a força das nossas vidas. E Senhor, mais do que tudo, o amor em Cristo Jesus, que deu a sua vida para se tornar o nosso Salvador na cruz do Calvário, que ressuscitou o terceiro dia. Por Ele nós Te louvamos, hoje e para sempre, amém. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: eu sou seu amigo e Deus te ama muito e tenha uma boa semana, e se tiver uma pizza extra eu vou com você. Que Deus abençoe, boa noite, boa semana.